Oi, gente! Está começando mais um podcast Interligados, onde grandes ideias, pessoas e negócios se conectam. Chega junto porque a casa é sua. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre um tema que tem ganhado cada vez mais força, não só na arquitetura, mas no design de interiores e também no mercado imobiliário, que é a neuroarquitetura. Você já entrou em algum ambiente, é só para contextualizar para você, e você se sentiu super bem, deu vontade de ficar ali? Exatamente ali? Pois é. Às vezes a luz, a sensação de acolhimento, a disposição dos móveis, né, as cores, os materiais, o cheiro e até o silêncio, gente, a circulação, tudo isso comunica. Tudo isso influencia a forma como a gente se sente, né, se comporta e até toma decisões. E quando a gente fala de imóveis, né, essa experiência pode fazer muita diferença. Um apartamento decorado, por exemplo, ele não mostra apenas acabamentos ou metragem. Ele ajuda o cliente a imaginar a própria vida acontecendo ali. Para conversar com a gente sobre esse tema, hoje a gente recebe aqui Yasmin Sfayer, que ela é arquiteta e urbanista e fundadora do estúdio INT, é isso, né? Sim. A Yasmin acredita que ambientes têm o poder de influenciar emoções, bem-estar e qualidade de vida, criando, claro, espaços que unem beleza, funcionalidade e identidade também. E, claro, para enriquecer também essa conversa aqui, esse bate-papo, a gente conta com a presença de Ana Schmoller. É isso? Acertei Isso, também? acertou. Ela é supervisora da incorporação, né? E arquiteta da casa também, né? Sim. E ela traz esse olhar da incorporadora aí sobre como esses conceitos se conectam com o desenvolvimento aí dos empreendimentos, a experiência dos clientes também e o mercado imobiliário. Yasmin e Ana, sejam muito bem-vindas, então, ao podcast Muito Interligados. obrigada. Obrigada. Então, para começar, Yasmin, antes de tudo, como a gente quer conhecer bem o nosso convidado, né? A gente quer que tu conte um pouco da sua trajetória, como que a arquitetura em si entrou na sua vida? Bom, primeiramente, muito obrigada, né, pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui com vocês, principalmente para conversar sobre arquitetura, né? É a minha profissão e a minha paixão. E a arquitetura, ela entrou de uma forma muito natural na minha vida. Eu cresci cercada de arte, o meu pai é fotógrafo de dança e os meus primos são músicos, então eles sempre me alimentaram muito até essa visão, né, essa sensibilidade na beleza dos detalhes. Quando eu era criança, eu amava desenhar, então eu sempre tive esse lado criativo também. E quando eu descobri que a arquitetura englobava tudo isso, né, a arte, a criatividade e a técnica, foi um caminho sem retorno. E hoje, com o Estúdio Int, o nosso objetivo é desenvolver projetos que possuam a estética, né, a funcionalidade, mas também o bem-estar. Hoje a gente fala muito de arquitetura e de ter criatividade, mas a sensibilidade também tem que ter aí, né? Com certeza. E Ana, trazendo até para o olhar da casa, como a arquitetura, né, e a experiência, como que elas podem, assim, entrar no desenvolvimento de um empreendimento? Boa tarde, primeiramente, obrigada pelo convite também. Hoje a gente faz várias análises, na verdade, né, para conseguir trazer a melhor arquitetura e a melhor sensação para esse cliente. Então, a gente acaba estudando esse público, né, que a região, a localização e trazendo também um conceito e a sensação que a gente quer transmitir através dessa arquitetura, né? Arquitetura, interiores, o paisagismo, tudo isso faz com que o cliente perceba e valorize esse imóvel, né? Então, junto com todos os arquitetos, né, que trazem toda essa beleza para o empreendimento, a gente chega num resultado final onde o cliente tem aquela sensação de eu cheguei e eu quero ficar aqui, né? Esse é o nosso objetivo. É. E Yasmin, você falou ali, comentou muito dessa relação forte com a arte, né? Uhum. Como que, inclusive, essa relação aparece nos seus projetos hoje? Eu acredito que a arte ela esteja em tudo que eu faço como arquiteta. Como eu mencionei anteriormente, o meu pai é fotógrafo, então ele me levava para todos os lugares para fotografar com ele, me exercitava esse olhar, né? Eu fotografei 5 anos no festival de dança com ele, então eu acredito que essa experiência, esse olhar que eu desenvolvi, atenta, né? A iluminação, ao contraste, a proporção, tudo isso eu consigo trazer nos meus projetos, né? Esse olhar.
E a arte, ela também me ensinou que a beleza não está somente na estética, né? E sim no que ela nos provoca, essa emoção. E eu acredito que todo projeto que eu desenvolvo, eu tenho esse pensamento, né? Eu desejo que o meu cliente entre no espaço e ele sinta algo. Uhum. E quando tu pensa assim num ambiente decorado, o que que vem primeiro? A estética, a funcionalidade ou aquela sensação que aquele espaço precisa causar? Sabe, a pessoa chegou, opa. Então, eu acho essa pergunta muito interessante, porque geralmente quando a gente pensa no apartamento decorado, as pessoas pensam na estética, né? A beleza que vai nos conquistar. Não está errado, a estética realmente é muito importante, mas eu acredito que é muito mais importante essa conexão, a emoção que a gente consegue interligar o cliente ao espaço, né? Quando a gente cria uma narrativa, quando ele entra no espaço e ele se sente acolhido, relaxado. Então, toda essa conexão de estar no espaço e sentir mesmo essa conexão é muito mais importante, né? A gente está falando bastante, né, de arquitetura e tudo mais. Muita gente, eu vou chamar uma arquiteta para arrumar minha casa, fazer isso. Mas vamos explicar um pouco o termo neuroarquitetura de um jeito simples até para as pessoas Uhum. entenderem. A gente até pede, Yasmin, para explicar aqui, porque às vezes a pessoa não entende, mas como assim neuroarquitetura? O que que se faz, né, com isso? Sim, com certeza. Então, a neuroarquitetura, ela é um estudo, é uma área que estuda a arquitetura, a neurociência e a psicologia, né? E de uma forma um pouco mais simples para realmente conseguirem compreender, trazendo um exemplo, você já entrou num espaço e já se sentiu instantaneamente acolhida, relaxada, confortável, ou também angustiada, ansiosa. Então, a neuroarquitetura, ela estuda exatamente o motivo do porquê que a gente sente isso, né? E quando a gente faz esses estudos, a gente consegue compreender que é a iluminação natural, as texturas, todos esses detalhes, né? A gente consegue explicar que são estímulos no cérebro, né? Inclusive, fala justamente dessa relação, né, de ambiente, cérebro, o comportamento, né? E Uhum. para a gente até entender melhor, tem algum item, né? Quais elementos que mais influenciam assim nossas emoções dentro do espaço? Eu sei que, né, eu já visitei alguns decorados e a gente olha, nossa, é lindo. Só que ao mesmo tempo, é lindo, mas sei lá, não serve para mim, né? O que que será que Sim. influencia mais? É luz, cor, textura, material? Como que funciona isso? Olha, eu poderia dizer que são todas essas que você citou. Quando a gente valoriza a iluminação natural que entra no espaço, a ventilação, né? Se a gente vê se tem uma ventilação cruzada, boa, a biofilia também, né? Quando a gente não tem uma vista pro verde, a gente traz o verde para dentro, então, através da biofilia, a gente traz a planta, texturas também, a gente fica muito mais aconchegante, confortável no espaço, né? A iluminação mais quente. Então, todos esses mínimos detalhes vão acrescentando para a gente começar a se sentir acolhida, confortável. Então, quando a gente pensa nessa qualidade de vida, né, não somente no espaçamento e tudo mais, que também é importante, mas priorizando na qualidade e no bem-estar da pessoa, a gente consegue criar essa conexão com o espaço e ela. Até queria perguntar para Ana, como arquiteta até da casa, se vocês conseguem ver isso em muitos clientes, talvez de olhar, e você pensar assim, a pessoa vai pela estética, mas vocês querem mostrar que vai além disso, né? Que não adianta comprar algo no estética e no dia a dia aquilo não funcionar, né? Porque tem muita gente que Sim. olha, é linda essa cozinha, mas será que tu se vê nessa cozinha? Uhum. Se vê fazendo, sei lá, um almoço ali, estando em companhia das pessoas ali? Como que vocês passam isso para os clientes também? Sim, com certeza. A gente acaba focando muito nas áreas comuns em relação a essa estética, esse design, né? Mas o apartamento em si do cliente, a gente se imagina vivendo dentro dele. Então, ele tem que ser muito funcional e atender a todos os públicos, né? Esse é o nosso raciocínio sempre. Então, eu entro na cozinha, como que o cliente... a gente tem uma tríade, né? De pia, fogão, geladeira. Então, essa tríade a gente sempre tenta estar utilizando nos nossos projetos e aplicando isso realmente, porque a gente tem esse entendimento técnico que às vezes o leigo não consegue enxergar, então a gente tem que direcionar isso, né? E com essa parte técnica que a gente tem, e sabendo que lá na frente vem um outro arquiteto e faz todo esse embelezamento, toda essa textura, essa iluminação, né?
A iluminação, sim, a gente já pensa antes, né? Insolação, ventilação, isso tudo pro apartamento. Mas como a Yasmin falou, às vezes a gente não tem uma vista para as montanhas. Então, a gente traz para dentro do apartamento, né? Esse arquiteto de interiores depois vem com tudo isso para dentro e traz o aconchego. E aí a gente consegue fazer isso nos nossos empreendimentos pensando nas áreas comuns, né? Sim. Que daí a gente quem faz o projeto, quem faz todo esse suporte das áreas comuns para o cliente realmente vai usar a piscina está na melhor insolação, vai usar o salão de festa, tudo tem um porquê, tudo a gente tem isso pensado e existe um conceito por trás disso, né? Que é o conceito do empreendimento. Então, a gente trabalha esse conceito não só na arquitetura externa, mas também nesses ambientes, né? E a iluminação, com certeza, traz muito isso, esse aconchego, texturas, né? Sim. Então, cada projeto tem o seu pensamento único e a sua diferenciação, né? Entre eles, a gente analisa todas essas questões e depois o cliente com o arquiteto de interiores consegue englobar tudo isso dentro do próprio apartamento, né? Eu acho bacana essa questão da neuroarquitetura, porque eu tive um exemplo, claro, com um grupo de pessoas que a gente foi visitar, inclusive um decorado, e o banheiro, a porta do banheiro estava de frente para a cozinha, era um estúdio. E basicamente todos do grupo falaram, não, isso não serve para mim, isso não... Conscientemente, obviamente, a gente percebeu que esse detalhe, o porquê a gente não gostou. Mas eu queria saber se vocês acreditam que as pessoas percebem esses detalhes assim conscientemente ou muitas vezes elas sentem isso sem entender. Isso aqui é lindo, mas não vai servir para mim. Mas por quê? Será que tem essa consciência as pessoas ainda ou não? É trabalhado, o cérebro ali está trabalhando, mas a gente às vezes nem percebe. Olha, eu acho que é muito inconsciente no primeiro momento, né? Mas como tu mencionou, quando você analisou que o banheiro estava voltado ao banheiro, aí você percebeu, não, isso não funciona para mim, que área limpa, área suja. Mas assim, voltando um pouco no que vocês estavam conversando, eu achei muito interessante que vocês falaram, às vezes o espaço é lindo, mas não serve. E muitas amostras a gente visita também e realmente é exatamente isso. Quando a gente foca muito somente na estética, você visita e, meu Deus, esse lugar é maravilhoso, é belíssimo, mas eu não moraria aqui. Por que, né, que a gente sente isso? Porque ele, às vezes, nem pensou na funcionalidade, né? De, você chega, você coloca as chaves, você tem um lugar para guardar o seu sapato. Então, todo esse fluxo a gente tem que fazer esse estudo, né? Pra gente pensar na rotina da pessoa, como a Ana falou, pensar como se você estivesse morando ali, né? E todo esse fluxo também é muito importante, mas também a textura, a cor, esses elementos para a gente se sentir pertencente ao espaço, né? Porque às vezes a gente só pensa na estética, mas a estética também pode afastar, né? Porque só pensa na beleza e daí você não se sente confortável. Mas voltando no inconsciente, eu acredito que de primeiro momento seja realmente inconsciente, porque eu acredito que os estímulos no cérebro a gente sente primeiro e depois consegue observar, aqui é muito escuro, muito frio, não tem essa acústica térmica, né? Então, tudo isso vai acumulando para daí a gente conseguir perceber por que a gente ficou desconfortável ou não faz sentido pra gente. E existe algum aspecto, assim, um ambiente que tenha uma validação maior ou não? Vocês realmente têm que pensar bem do tipo, talvez para esse cliente é assim, assado, ou tem realmente, não, essa cor aqui vai agradar todo mundo, dessa forma, porque também, às vezes eu entro, já entrei em alguns apartamentos, assim, vou ver um apartamento, cara, gostei dessa churrasqueira, mas não funciona porque aqui eu não me vejo com meus amigos aqui. Aí entra outro que talvez a estética nem seja tão favorável, né? Sim. Mas eu entro e olho, aqui dá certinho, porque tem a mesa, a gente conversa, assiste ali e tudo mais. E eu queria saber se existe algum padrão assim que todo mundo olha, não, isso aqui trabalha e é mais fácil de vender, sei lá, né, das pessoas aceitarem, ou não, vai mesmo por cada um, a gente tem que trabalhar o cliente, né? Então, não existe uma receita de bolo, né? Existem princípios. Então, por exemplo, a gente chega em casa, a gente precisa colocar as chaves, os sapatos, a chave, daí depois a gente vai até a cozinha, a gente tira da geladeira, coloca na cuba, depois cozinha, como tu mencionou, né? Aí na ilha a gente precisa de um espaço de apoio. Então, todo
todos esses princípios, né, a gente precisa, com certeza, eles são super aliados e eles sim a gente consegue trabalhar em cima. Entretanto, personalidade é de cada um, né, a característica é muito pessoal. Então, quando eu desenvolvo um projeto para uma pessoa, eu realizo um briefing e faço em cima dela, né, então para ter a identidade dela, para funcionar para ela, porque existem muitas pessoas que recebem muitos amigos, tem pessoas que a casa é o refúgio, não recebe, então isso varia muito como a gente vai fazer o layout, né? Entretanto, a gente tem os princípios que agradam a todos, né? E que funcionam. E falando em projeto, até, eu estava falando de projetos que tu faz, quando você começou a projetar o decorado do Ecoa, quais as sensações que tu queria despertar ali para quem entrasse, né? Entrou de primeira, quero que sinta isso. Então, no decorado, o partido principal que a gente veio do conceito foi realmente a pessoa entrar e se sentir acolhida. Então, logo quando entra, a gente tinha planta baixa vazia, né? Eu fiz uma setorização da lavanderia, que daí eu consegui, a partir disso, criar um hall de entrada. E nele eu fiz uma pintura alaranjada, que é a logo é um pouco da marca da casa, mas também é uma cor terrosa, que combina com a madeira, então é uma cor quente, né? Então, quando a pessoa entra, ela já sente um acolhimento, um abraço, né? Ela tem a pintura no teto também, então a gente não tem uma linha de começo e fim, né? A gente tem essa continuidade ali no espaço. E também a gente trabalhou com bastante textura, a gente valorizou muito a vista que tem lá, né, pro verde, tem bastante iluminação natural. Então, a gente foi sempre priorizando tudo que ele tinha de valor, né? A gente só aumentou o potencial e para a pessoa realmente se sentir bem estando lá. Eu já, inclusive, vou voltar mais nesse assunto, mas eu quero até falar da cor quente que tu falou ali, de uma polêmica. Até vou perguntar para Ana aqui, porque normalmente tem muita gente que fala assim, ai, botar a luz branca. Parece que a casa é um hospital, porque não sei o quê. E hoje em dia é muito difícil a gente ver isso até em cozinha. Normalmente, em algum decorado que a gente vai ver, não tem mais isso, né? Eu não sei como que é os clientes, se tem ainda cliente que pede, eu quero a cor branca, porque eu gosto da casa bem... Inclusive, eu tenho uma colega que, né, ela já falou isso. Eu sei que eu podia me arrepender, então eu coloquei as duas, mas eu queria tudo branco, cor branca na minha casa, branco, branco, branco. Ainda tem disso, porque eu não sei qual que é a sensação. Para mim, realmente, a cor quente é mais relaxante. Tu chega em casa, parece que não bate tanto no olhar, eu não sei. Mas tem gente ainda que procura na questão da cor branca? Tem bastante. Como a Yasmin falou, a personalidade de cada um é realmente de cada um, né? Então, hoje existem as pessoas que só querem tudo amarelo, existem as que querem tudo branco, e tem aquela meio termo que escolhe ali uma neutro porque... Com abajur baixo. Isso. Então, vai muito da personalidade de cada um, mas ainda tem. O arquiteto... A gente acaba indo na tecla Recebendo ainda. o aconchego, né? A luz mais quente. Então, mas o cliente... Tem clientes ainda que querem a luz Porque eu acho branca. que tem muita gente que já cresceu com isso, né? Achando que realmente essa é a memória afetiva. Eu cresci com a branca, então eu acredito que é assim, tá certo. Mas quando nós como os profissionais, né? A gente chega realmente para explicar e demonstrar que a luz quente, ela é mais relaxante. A branca a gente trabalha para ser mais produtiva, né? Para trabalhar realmente em escritório, podcast. Então, realmente, ela aciona mais, né? A gente fica mais ligado. A quente, a gente fica mais relaxado. Então, se existem ainda pessoas que gostam tanto do branco, existe a neutra ainda, né? Geralmente, a gente tem que trabalhar com a 3000K, né? É a melhor. Mas, coloca um abajur, no quarto trabalha com a quente, deixa na cozinha ou na lavanderia é bem ok. Então, a gente vai guiando, né? Sim. Na lavanderia até não precisa relaxar tanto assim. Mas é importante realmente um decorado assim, bem pensado, até com um profissional, porque daí já ajuda o cliente até a sair desse campo de imaginação, né? E ele consegue até entender essa proporção, né? Do uso dos ambientes, as possibilidades de decoração e principalmente consegue se ver morando naquele local. Sim. Inclusive, eu quero perguntar até, Yasmin, o que muda? Às vezes já aconteceu de algum cliente... Ele chega falando o que é isso e tal. O que muda a percepção dele quando ele entra num apartamento decorado? Olha, eu acho que o apartamento decorado é o melhor aliado, assim, para o possível cliente, porque uma dor que a gente recebe muito e percebeu muito no nosso escritório é que os clientes, eles não conseguem perceber, através da planta baixa, o espaçamento, se realmente vai caber a cama ou o sofá que eles desejam. Então, a partir do decorado, ele visitando, ele realmente consegue visualizar, né, a proporção, o que cabe, como funciona, e até também abrir a porta de criatividade
criatividade do próprio cliente, né? Ah, então se o sofá cabe aqui e a mesa cabe ali, eu prefiro da outra forma, trocar. Então, realmente é uma abertura para ver todo o potencial, né? E a pessoa até se sentir mais livre de saber o que quer. E até porque eu acho que, pelo menos, né, na minha concepção, às vezes eu não tenho tanta criatividade assim de olhar uma planta baixa e já pensar, aqui vai isso, vai aquilo. E Uhum. o decorado, querendo ou não, já te traz, inclusive, aquele ambiente do tipo, que legal, cara, olha só, isso aqui Dá para daqui, fazer tudo dá para isso. fazer isso. Porque às vezes a gente olha, querendo ou não, hoje em dia, né, a gente olha uma planta, isso aqui é muito pequeno, não dá um quarto aqui. Sim. Mas A bem minha cama não planejado, cabe né, com aqui. móveis planejados e tudo mais, tu consegue muita coisa. Então, acho que Uhum. isso já ajuda muito também o cliente a visualizar a Visualizar. casa e morando ali, né. Uhum. E eu quero saber como que o decorado também ajuda o cliente a entender essa funcionalidade de espaços, né, porque às vezes, ele não quer aquele decorado, mas isso pode ajudar ele, que nem tu falou anteriormente ali, né. Espera aí, aqui cabe uma cama. E existe essa possibilidade de ele: eu olhei isso aqui me fez me sentir muito bem, mas eu quero mudar". Tem como fazer essa sensação alterada? Isso realmente é muito interessante, né? A partir do decorado que ele vai visualizar, vai abrir essa porta para ele, né? Ah, então se dá para fazer isso, dá para fazer isso também. Aí a gente colocou, por exemplo, a cristaleira ali ao lado da cozinha, né? Tem muita gente que prefere a cristaleira perto da mesa de jantar, então eu prefiro aqui. Então realmente abre o olhar, né, do cliente e do potencial do que ele pode fazer com a identidade dele, né? Aham. Personalizando. E Ana, até, né, falando um pouquinho mais até da arquitetura, né, mas um ambiente assim bem projetado, ele pode diminuir assim dúvidas comuns durante a visita, né? Às vezes a pessoa olha o tamanho, circulação, né? Porque às vezes é que nem aquele negócio que eu vi, se eu vejo uma planta baixa, cara, acho que não vai dar para circular muita gente, não vai dar para ter visita, não vai para botar a mesa aqui Uhum. para aproveitar os cômodos, tem muito disso das pessoas e acaba abrindo essa visão, não, cabe tudo isso, né? Com certeza. A gente realmente, às vezes, as pessoas têm alguma dificuldade de enxergar em planta baixa. Então, para a gente, para a incorporadora, o decorado é um aliado comercial muito forte, né? Então, a gente sempre tenta ter o melhor layout. Porém, às vezes o cliente não consegue compreender. E indo no apartamento, a gente tenta explicar onde vai, onde pode ir o sofá, né? Até tem as medidas dos ambientes, mas o decorado hoje ele é uma peça muito importante, né, pra gente. Então, como a Yasmin falou, abre o olhar do cliente, né? A gente consegue o decorado do ECOA tem várias formas de conseguir fazer a parte social, né? Que é o que a gente mais consegue mexer. Mas ele também traz esse olhar para o cliente de alterações mesmo, né? Então, às vezes, indo no espaço vazio, o cliente não consegue ter essa noção do que cabe, do que realmente eu consigo fazer. Ele tem um pouco mais de dificuldade. E tem aqueles clientes que são teimosos também, que, não quero, não tem interesse de ver o decorado, eu quero comprar só a planta. Uhum. E às vezes, como que a arquitetura ela pode ajudar a contar a história de um móvel? Porque às vezes pode acontecer, comprei, não, mas não era isso que eu queria, não funciona para mim. E talvez com a arquitetura, pela teimosia da pessoa de não querer, né? Isso poderia ajudar ele a ver a história do imóvel e ver como montar também, né? Sim, sim. A gente traz todo esse embasamento, né, para o cliente e traz todos os benefícios que o condomínio inteiro, né, cria para esse cliente, né. O apartamento, ele é muito personalizável, assim. A gente traz essas opções de personalização também para o cliente antes da obra, né. Então, muitos clientes contratam esse arquiteto de interiores antes de iniciar a obra e aí eles conseguem personalizar já desde o início do jeito deles. Quando não tem essa possibilidade, que ele compra depois de pronto, ainda assim é possível fazer toda essa personalização com a marcenaria, com tudo. Ele consegue sempre achar o melhor caminho para ter o melhor resultado para ele, né? Há diversas possibilidades que ele consegue fazer ali no apartamento e a gente sempre traz para ele todo esse embasamento, né? Técnico, conceitual, toda a história ali do que foi pensado, do que foi projetado para aquilo, né?
Uhum. Então, como a gente pode ver, o decorado ele não existe apenas para deixar o imóvel bonito, né? É. Ele também funciona como essa ponte, né? Justamente para o projeto e a vida real da pessoa. E até ajuda o cliente, né? Você a imaginar os momentos aí, rotinas e possibilidades dentro daquele espaço. Eu quero saber quando essa conexão acontece, inclusive, ela pode influenciar diretamente, né? A decisão de compra. Então, a gente vai falar um pouquinho até sobre isso, sobre esse impacto, né? Disso no mercado imobiliário. Porque a arquitetura, querendo ou não, ela acaba impactando nessa decisão de compra e a gente sabe disso, né? Porque muita gente, como a gente já falou aqui, acaba, nossa, que lindo, é isso mesmo, aqui serve para mim. E essa decisão, obviamente, de compra envolve muitos fatores, né? A localização, a planta, o preço, condição, pagamento. Só que existe um ponto que nem sempre é dito em voz alta, que é a sensação que o cliente tem quando entra no imóvel. Agora fica aquela pergunta: por que que algumas visitas elas têm essa conexão imediata e outras não? Eu acho que vai muito o tipo do empreendimento para a personalidade do cliente. A gente tem alguns empreendimentos onde o público-alvo que a gente pensa é o público jovem, é o público mais descolado. E aí existem outros empreendimentos onde a gente pensa para a primeira moradia, família, iniciando a família. E aí tem aquele que a gente pensa que é a segunda moradia. Então já é outro perfil de cliente. Então eu acho que vai muito da personalidade do cliente de chegar no empreendimento e entender esse conceito que a gente quer passar para ele se sentir que ali é o lugar dele, né? Então, essa pesquisa toda e esse direcionamento de público, a gente faz, a gente estuda. E aí, às vezes, o cliente chega, por exemplo, né, um casal de senhores. Se chegar num empreendimento pensado para jovens, estúdio e tal, ele chega, às vezes, não é esse o perfil que eu quero. Eu não quero um lugar onde talvez tenha um pouco mais de barulho, onde tenha, né? Aí às vezes a gente leva ele em outro empreendimento, onde é poucos apartamentos, onde ele entende que as áreas comuns já agradam mais a ele vê que é um pouco mais silêncio. Então, acho que depende muito da personalidade do cliente e a gente sempre tenta variar, né, esses empreendimentos e realmente direcionar isso ao nosso cliente. E eu acredito que é aí que vem o ponto positivo, inclusive, dessa junção com a neuroarquitetura, né, Yasmin? Sim. Porque, querendo ou não, tu precisa desse estudo, de entender o que o cliente precisa, Uhum. para quando ele chegar, ele se sentir, opa, aqui é Com o meu lugar. certeza, porque como eu mencionei antes, não existe a receita do bolo, né? É muita Uhum. personalidade. Mas a gente trabalhando através dos princípios, a gente consegue alcançar isso, né? Que é a pessoa realmente criar essa conexão, se sentir, ah, é aqui. Então, a gente valorizando a iluminação natural, a gente trabalhando com texturas, com as cores também, né? Até com o cheiro. Então, tudo isso a gente vai trabalhando para a pessoa realmente sentir pertencente, né? E tu acredita que hoje não existe mais aquele papo de que a pessoa compra um espaço físico ou ela compra mesmo aquela sensação de viver em algum lugar? Ah, com certeza a sensação. A gente, inclusive, é muito mais interessante a gente trabalhar na venda disso, né? Trabalhar nessa conexão no lado da emoção, que é um sonho, né, para a pessoa, do que a gente passar uma ficha técnica, né? Ah, esse apartamento tem 75 metros quadrados, tem 3 quartos. Isso é muito importante, né? Porque ele vai passando no que a gente precisa, necessita mesmo. Mas quando a gente gera essa emoção, quando a gente cria esse pertencimento, que a pessoa consegue imaginar a rotina dela ali, né? Quando a gente faz todo esse trabalho, é muito mais valoroso a gente trabalhar com a emoção do que com a ficha técnica. Não, hoje em dia, eu não sei como que tá nessa questão, mas quando as pessoas vão comprar um apartamento, porque a gente sabe que cada um tem o seu gosto, tem seu estilo, mas a gente percebe que hoje em dia as pessoas querem comprar já o decorado. Mas eu quero entrar com a roupa do corpo como os outros, só Sim. quero levar a roupa. Existe isso já hoje em dia, nos dias de hoje, porque a gente vê a correria e tudo mais, ter essa preferência já pelo decorado? Sim, existe muito. É incrível como isso vem aumentando mais, assim, no decorrer dos anos. É, é muito trabalhoso. É muito trabalhoso a pessoa fazer, né, o seu Sim. apartamento. Isso gera estresse, gera ter que falar com vários fornecedores, né? Aí, se Tempo. tempo também. O arquiteto, ele auxilia o cliente em tudo isso, mas no fim a decisão final é do cliente, né? E aí, pra gente, chega essa demanda de, eu quero pronto, eu quero comprar pronto.
e se a pessoa, às vezes a pessoa nem tem tanta essa conexão com um apartamento, mas ela prefere comprar e depois ela vai Acredita colocando que a existe essa personalidade compra com dela. mais segurança e clareza daí. O Sim, corretor até tem mais facilidade de vender sim, dessa forma, no caso. sim, aham, exatamente. E aí, depois ele vai adaptando ali a rotina dele, fazendo, botando a personalidade dele no apartamento, mas ele pronto para o cliente hoje, a gente está entendendo que eles estão valorizando muito isso, já ter o apartamento pronto, sabe? Até hoje no mercado imobiliário está sendo, como personalização, a entrega do apartamento já mobiliado, né? Uhum. Então, você faz ali, você tem um pacote à parte. Se o cliente já quiser ele mobiliado, a construtora, incorporadora já entrega ele mobiliado. Hoje está sendo bem frequente essas perguntas, sabe? Sim, acho que até já está havendo mais essa a frequência de criar já, construir um prédio com tudo decorado, vender decorado já. Sim. Não tem Uhum. nem planta mais ou vender decorado, porque as pessoas acabam já preferindo isso também, Uhum. né? Até porque é uma forma, né, de movimento muito atual hoje em dia, né? A gente sabe que os imóveis também precisam, né, responder a novas formas de morar, trabalhar, descansar, e a gente sabe Sim. como que é hoje em dia a rotina, né? E falando até de tendências aí que estão moldando os imóveis, né, de hoje, nos últimos anos a relação das pessoas em casa mudou muito, né? O lar deixou de ser apenas aquele lugar para dormir, né? E já passou para ser espaço de descanso, trabalho, inclusive, né? Não é só, tem Sim, muita gente que trabalha em casa, home office, né, convivência, aquele autocuidado, identidade. Qual que é agora até perguntando, né, para neuroarquiteta, vendo assim, qual que é a tendência que tu considera hoje mais forte na arquitetura residencial? olha, eu acredito que a sustentabilidade e a biofilia, quando a gente, assim como você mencionou, né, agora a gente valoriza mais a nossa casa, o nosso lar. Eu acredito que após a pandemia, isso aumentou muito, porque a gente ficou muito tempo em casa, muitos trabalhos, eles se tornaram home office, agora tem muitos híbridos também, então a gente está mais em casa, né? Então, quando a gente traz, teoricamente, a natureza para dentro, a gente se sente melhor. Então, quando a gente traz, por exemplo, no decorado, a gente fez o granilite na parede ali da TV e do corredor. Ele é um elemento totalmente sustentável. Ele é como se fosse pedrinhas de mármore que a gente mistura com água e argamassa e passa pela parede. Então, ele é um elemento, né, totalmente natural. Uhum. Ele tem uma aparência de areiazinha, então ele traz essa textura, a gente se sente mais confortável no nosso lar, né? As plantas também dentro de casa traz vida, então tudo isso aumenta na qualidade de vida, né? Eu consigo perceber isso em casa, eu moro em um apartamento, e eu até consigo ver, né? Ah, morro, plantas, tem até, Uhum. né, algumas árvores próximo da minha casa, mas eu já vi a diferença de eu ter plantas em casa, seja na sacada, coisa assim que realmente altera, Sim, muda, né, o nosso muda humor, o muda humor. tudo, assim, até o prazer de olhar as plantas ali bonitinha, Sim. florescendo e tudo mais. E eu queria saber até na questão de prédios, assim, a gente mora, como eles brincam, né, numa selva de pedra, porque só tem apartamento, só tem tijolo, tijolo a todo quanto é lado, né? É. Então, como que vocês trabalham essa biofilia? É colocado só planta dentro de casa? É uma sacada diferenciada? O que que é feito para chamar essa atenção, né? Então, a biofilia é quando a gente trabalha com a planta, a vegetação, né? Quando a gente não possui essa vista para o verde, né? Que também é considerado, a gente tenta trazer para dentro, né? Então, esse um pouquinho de vida, né? Que a gente tem, a gente já se sente melhor, mais relaxado. E acredito que vocês também trabalham, né? Sim, Com a biofilia. sim. Nos empreendimentos a gente geralmente nas áreas comuns, né, a gente tenta trazer ao máximo de biofilia possível, porque a gente sabe a sensação que traz, né? Então, hoje a gente trabalha com paisagistas, a gente trabalha com toda essa parte técnica por trás também para manter essa vegetação sem depender de ter de ter o morador ali o tempo todo cuidando. Então, a gente já traz isso para o empreendimento, tanto isso ajuda na qualidade térmica do apartamento, a qualidade térmica dos ambientes também. Então, a gente consegue trazer para tanto para dentro quanto
o externo do empreendimento, né? Essa biofilia e trazendo essa sustentabilidade, né? Então, toda essa vegetação traz esse aconchego também, né? Você chegar no empreendimento e ele ser totalmente cru é só muito concreto. diferente, só concreto, do que você chegar no empreendimento e, nossa, tem uma vegetação linda, né? Tem Então, uma ali, vida, né? no Ecoa, né, que foi o decorado, você entra lá, você fica, assim, maravilhado. De tanta vegetação bonita que tem, do caminho, a vegetação ela te leva para dentro do empreendimento. Então, isso tudo traz as sensações que a gente pensa para aquele produto, né? Isso é muito bacana, até ela falando ali da vegetação que leva, até estava comentando anteriormente, né, antes da gente começar aqui o podcast, que eu ouvi uma coisa que eu achei muito interessante com relação a ruas, de uma pessoa que foi para fora, não lembro a cidade exatamente, Londres ou Copenhague, não lembro, que ele falou que lá eles começaram a construir algumas obras, alguns trajetos com ruas em curvas, porque reta trazia aquela visão de que eu já chego no ponto, eu já consigo olhar lá atrás. E as curvas, não, as curvas sempre tinham uma surpresa, era um caminhar diferente. E eu acho que isso também, esse trabalho com as plantas, querendo ou não, traz essa sensação de, né, eu tô andando aqui, Sim. não no meio de uma floresta, Sim. óbvio, mas já dá uma Sem sensação pensar no diferente, né? final, né? Aproveitar o caminho, o Exato, trajeto. aproveitar o trajeto, que nem a gente fala, né? Não pensa lá no final, aproveita o caminho É. que vai indo. Inclusive, falando de todos esses processos, né, de apartamento e tudo mais, a gente sabe que por muitos anos, né, ainda é assim, mas tem essa integração de espaços, né, de cozinha, sala e tudo mais. Isso ainda é uma tendência forte no mercado? Olha, eu poderia dizer que até está crescendo bastante essa Uhum. amplitude, né? Quando a gente integra a cozinha com a sala de estar, a gente, querendo ou não, consegue mais amplitude, né? E a gente tinha muito de, a pessoa que cozinha fica isolada na cozinha. Agora a gente consegue englobar na casa, né? Quando recebe as visitas. Tem também muito, quando a gente trabalha com cooktop na ilha, né? Então a pessoa está cozinhando, ela consegue conversar com os amigos, consegue ver a TV, por exemplo, no Ecoa, né? A TV é bem em frente à ilha. Então, a gente integra toda a pessoa na casa, né? Não ela isolada em um espaço, setorizada. E até falando do ECOA, qual dessas tendências que vocês acreditam aí que aparece com mais força, inclusive, no decorado do ECOA? O decorado, acho que ele foi... eu sempre falo, né? Que eu achei, assim, que todas as texturas... Ele tem muita textura. E isso trouxe um aconchego tão grande Sim. para ele que... sempre elogio a Yasmin, né, pelo projeto, assim, porque, pô, a cortina tem uma textura, a parede tem outra textura, sabe, a pedra, então tudo isso ficou tão aconchegante, então pra mim, assim, a textura trouxe muito aconchego e quando eu entro, assim, e eu me sinto super bem quando eu entro lá, então não sei se é a tua visão, assim, mas pra mim a Sim, com textura certeza. de tudo, assim, sabe, cada cantinho tem, sem cansar, então eu fico lá, não fico cansada. Eu, mesmo tendo várias texturas diferentes, assim. Engraçado que o material faz a diferença também, né? Isso, exatamente. Exatamente. Inclusive, vocês, obviamente, né, como arquiteta, neuroarquiteta, têm muita facilidade de entender tudo isso, até porque estudam e fazem isso como um trabalho. Mas até pensando aqui em quem está na linha de frente com o cliente, que são os corretores, né? Até porque eles precisam entender, né? Eles precisam traduzir o imóvel para o cliente, né? E quando ele entende essa intenção por trás, né? Um decorado e tudo mais, ele consegue conduzir essa visita até com mais facilidade, né? E se tornar mais envolvente para o cliente também. Então, em vez de falar só sobre acabamento, que antigamente era assim, não, olha o acabamento, tá perfeito, a metragem é tanta, Sim. né? A posição solar, ele consegue falar dessa experiência, né? Talvez trabalhar esse desenrolar ali com o cliente, né? De rotina e estilo de vida. Então, como que um corretor, até para quem, né, tá vendo agora a gente, né, trabalha com isso, como que ele pode apresentar um decorado além dos acabamentos? Então, só voltando um pouco, né? Nesse decorado que eu desenvolvi, a gente realmente pensou em tudo que a Ana acabou de nos descrever, né? Que ela sentiu. A gente realmente queria que a pessoa entrasse e sentisse algo. Quando a gente trabalha com um decorado, a gente não está trabalhando com uma pessoa em específico, né? Então, a gente não consegue trabalhar com tudo que ela deseja, as necessidades. A gente tem que englobar a todos, né? Que eles, então, sintam algo. Então, se sentir confortável,
acolhido, a cor que a gente trabalhou, os elementos naturais, né? Bastante madeira, a pedra natural também, a gente trabalhou com mármore. Então, tudo isso realmente conseguiu trazer as pessoas a criarem essa conexão. E entrando agora com o corretor, né? Eu acho muito interessante também ele observar como o possível cliente entra, né? Então, ele criando essa narrativa, uma história da pessoa, você entra e daí você faz isso, você trabalha em casa, ou você gosta de tomar café da manhã, então tu vai sentar aqui, vai ver essa vista, quando tu acordar, olha que delícia. Então, realmente criar essa narrativa para a pessoa se imaginar, né, na rotina dela ali, vendo que o fluxo também, o layout, ele faz sentido para ele, né, quando ele for morar lá. Então, criar essa história, né, essa narrativa para a pessoa se sentir pertencente, né, conseguir imaginar a rotina dela. Então, tu acredita que ele, até tendo essa noção da neuroarquitetura, né, ele pode entender melhor até o comportamento de um cliente durante a visita, né, até trabalhar Sim, isso também. com certeza, porque ele observando a forma que ele reage, né, no espaço, ou, por exemplo, que mesa grande, adorei. Pronto, então você recebe visitas, que legal, essa mesa é realmente muito boa, imagina você recebendo os amigos, aí a cristaleira fica em cima da geladeira, né, da, do frigobar. Então, pega a cerveja, já pega o copo em cima, então já vai criando uma história para a pessoa realmente se imaginar no espaço, né? Sim, eu acredito que deve ter algumas perguntas que eles podem fazer, né, durante uma visita, até para ajudar a entrar um pouco nessa sensibilidade do cliente, né? Sim, com certeza. Por exemplo, você trabalha em casa, daí olha esse espaço de home office. Eu tô sempre dando exemplos do decorado, né? Uhum. Mas a gente tem o corredor que tinha um espaço que geralmente a gente faz um roupeiro para aproveitar, espaço de armazenamento, mas a gente voltou realmente nesse espaço de home office, né? Como a gente fez 3 quartos, a gente não tinha um escritório, então no corredor já teve esse espaço para a pessoa conseguir estudar, trabalhar. Então, sempre quando a gente faz esse estudo do perfil do possível cliente, a gente consegue trazer de bandeja, né, a narrativa, essa história. Então, daria isso como conselho também para um corretor, né? Isso. Até porque isso muda bastante a forma, né, de conduzir uma visita, em vez de apenas mostrar que é uma sala integrada, né? Dizer, sala integrada com a cozinha, só aquela É, coisa básica, né? Ele pode ajudar justamente a imaginar aquela coisa, tua família, tu pode fazer um churrasco aqui, se sentar ali, isso. ver a Copa naquela TV ali, tudo Sempre isso, né? emoção, né? Mais ou menos isso. Aí, claro que a vida já passa a ser sobre vida real mesmo, né? Não Sim, só vender ali um projeto. Então, perfeito. para fechar, eu acho que vale a gente voltar para a pergunta central até desse episódio aqui. Afinal, quando alguém escolhe um imóvel, ele está comprando só um espaço ou está comprando a sensação de viver nele, né? Então, Yasmin, depois de tudo que a gente conversou aqui, como que você resumiria o papel da arquitetura na vida das pessoas? Nossa, a arquitetura com certeza é a maior aliada. Ela veio para melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? Ela, através da arquitetura, a gente consegue desenvolver um layout que caiba na nossa rotina, né? Que nos facilite e que nos ajude. Então, não somente na estética, mas na funcionalidade, né? Quando a gente, eu preciso de um espaço para trabalhar, ou eu gosto de cozinhar vendo a TV. Então, tudo que funciona na nossa vida, na nossa rotina, né, ela traz para agregar, além do mais, a neuroarquitetura, né? Eu sou arquiteta e a neuroarquitetura é uma ferramenta, né? Então, ela nos auxilia para realmente trazer isso para o cliente, não só na estética e na funcionalidade, mas também a pessoa se sentir bem, relaxada. Quando a gente pensa em casa, né, a gente trabalha, chega em casa, quer relaxar. Então, uma luz mais quente, mais baixa, a pessoa vai relaxando, vai entrando mais, né, naquele refúgio dela. Quando a gente pensa em trabalho, a gente já pensa num lugar mais dinâmico, com cores, então a luz mais branca, então a pessoa fica mais produtiva, mais criativa. Então, é sempre pensando no local também, né? E até, Ana, para quem está escolhendo um imóvel hoje, o que vale observar além da planta e dos acabamentos, né? Até dando o exemplo que tu falou do ECOA, né? Da entrada de plantas e tudo mais. O que tu falaria hoje, né, para quem está querendo escolher um imóvel? Hoje, assim, sempre segue a mesma linha, né? Como é a tua rotina? Você tem filhos? Você não tem? Você quer ter? Então, falando do Ecoa em específico, né? Que é um empreendimento onde quem tem filhos
tá realizado, porque tem uma área de lazer grande, com muitas atividades e todas mobiliadas, decoradas já, né? Então, acho que a gente consegue conduzir o cliente à escolha de onde ele vai morar também por essas áreas que apoiam ele no dia a dia, né? Que você tá ali no seu apartamento, que você tá tranquilo, você tá, né, no projeto lindo ali que você fez, mas também, choveu. O que eu vou fazer? Eu tenho toda a minha área comum, todo o meu apoio ainda para conseguir, sem sair de casa, né? Eu só desço de elevador e já estou ali nas áreas comuns. Então, isso, cada cliente, acho que tem que analisar o que ele quer trazer para a vida dele, para daí, então, tomar essa decisão, né, de comprar o apartamento, ou às vezes ele é uma pessoa que não gosta muito de ter sociais e só o apartamento basta, né? Então, essa área comum talvez não faça muito sentido para ele. Mas, então, o cliente se entender a rotina dele, entender o que ele quer, né, da vida dele, tudo isso agrega para ele conseguir tomar a decisão, né, de compra disso. E a gente faz os projetos pensando em todas essas possibilidades, realmente, né? Então, cada empreendimento tem o seu conceito, a sua persona, né? E a gente faz isso, mas é a mesma coisa do decorado. Ele é para todos. Então, a gente também tem que fazer algo que, por mais que a gente pense, é direcionado para esse público, vamos pensar assim, assim, mas também pode ter aquela pessoa que às vezes não sabe muito o que quer e se encanta e tudo bem, vai se encaixar na vida dela aquilo. O inconsciente, né? Isso, Entra e daí descobre o que descobre gosta. o que gosta. E então, para quem trabalha com venda de imóveis, que eu sei que tem bastante gente que acaba conferindo também o podcast, qual que é o maior aprendizado sobre experiência e percepção de valor, Yasmin? Olha, eu acho que, como eu mencionei anteriormente, a gente poderia trazer também para agora, né? O corretor, ele analisar o perfil do cliente, né? Ele observar o que o cliente, como ele se sentiu no espaço, o que ele falou, né? Até questionar um pouco para conseguir adquirir alguma informação e criar, né, essa narrativa, não vender a ficha técnica. Como a gente falou, é muito importante a ficha técnica, né? A gente precisa saber quantos quartos tem, se tem banheiro, como que funciona, mas quando a gente cria essa conexão, a pessoa consegue imaginar, ter toda essa emoção, é muito interessante, né? E ficou bem claro, então, aqui, gente, que a arquitetura não é apenas estética, né? Inclusive, não só na questão, a gente não está falando só de decorado, mas quando você quer fazer alguma coisa e trazer toda essa sensação para sua casa, a importância de trabalho, né, seja de arquitetura, de neuroarquitetura também, para as pessoas, né? Ela está na forma como a gente se sente, obviamente, né? Circula, descansa, convive. E se imagina vivendo também em determinado lugar, né? Então, para você que nos assistiu até então, né? Hoje a gente falou sobre neuroarquitetura, né? E emoções, comportamento, bem-estar, e a gente tem visto que hoje é uma coisa muito importante nos dias de hoje, né? A pessoa se sentir bem, não só comprar o imóvel, não só chegar lá e pagar por tamanho, por localidade e tudo mais, localização, né? E quando a gente traz isso para o mercado imobiliário, né, o decorado, claro, ganha um papel muito importante, né? Como a gente comentou aqui, ele ajuda o cliente a visualizar possibilidades que até então não via antes, né? E entender melhor o imóvel e criar essa conexão mais real mesmo, né? Com aquele espaço. Então, Yasmin, muito obrigada, Ana, Muito também, obrigada. né? Muito obrigada por compartilhar esse teu conhecimento, né? Teu Obrigada. olhar, né? Todo sensível também com a gente, por mostrar como a arquitetura também pode transformar ambientes em experiências. Muito obrigada, fico muito feliz pelo convite, por essa conversa que a gente conseguiu explorar um pouquinho mais, né? A neuroarquitetura, ela ganhou força nos anos 90, na década do cérebro, e a gente, às vezes, a gente sente, né? A gente já percebe que tem essa influência, a gente só não sabia que existia esse estudo científico. Então, quando a gente traz essa pauta, é muito interessante para as pessoas realmente entenderem o termo e conseguirem aplicar na própria vida, né? E é engraçado, porque inconscientemente, às vezes, a gente sente isso e a gente não consegue conscientemente conceber que tudo vai de acordo com o nosso cérebro, né? A gente sente, pensa, vive. Exatamente. E a arquitetura, né, casa não é diferente. Com Ana, certeza. muito obrigada também por Muito compartilhar obrigada. aqui com a gente, né? Obrigada pelo convite. E é isso, né? Tá tudo interligado, né? Exatamente, viu, gente? Enfim, a arquitetura não é Bem só colocado, móvel, tá bem é. interligado tudo esse interligado. negócio. Então, para quem acompanhou o podcast
podcast Interligados de hoje, né? Continue seguindo aí os canais da casa para conversas, né? Outras conversas aí sobre mercado imobiliário, arquitetura, bem-estar, moradia e tudo, claro, que conecta aí boas decisões no futuro e ao futuro, né, também. Esse foi mais um episódio aqui do podcast Interligados e a gente agradece a sua companhia. Até o próximo.